Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai comprar um chinelo. O chinelo é aquilo ali. A gente sabe que a gente grava. Tem grande, médio e pequeno. Pode ser ou a casa, ou apartamento, ou casa sobado. Por que a gente fala? Você sabe que a gente compra. Porque às vezes você sabe, tem os inks, você tem desses inks. Só que às vezes dos outros chinelos, você sabe. Só que às vezes os outros chinelos, a gente grava. Porque depois você sabe, tem os inks, você tem desses inks. Só que às vezes os outros chinelos você também pode gravar. Porque depois os outros chinelos mais inks e sem like, você também pode gravar os outros chinelos. Porque a gente sabe, tem os inks, você tem desses inks. Por quê? Porque os outros inks de like ou sem like estão lá desses outros chinelos. E às vezes eu não gravo muito sobre chinelo. Às vezes eu não ia gravar os outros chinelos. Porque às vezes eu não ia tiver um chinelo para conseguir gravar. Porque depois a gente sabe, tem os inks, você tem desses inks. Só que às vezes os outros chinelos tá mais barato. Porque eu compro, eu deixo de comprar faz tempo. Só que os outros chinelos, e a gente não gravou. Os outros chinelos, mais alguma coisa. Só que ele não usa. Ele consegue usar, às vezes, sobre os outros chinelos. Porque se não tiver chinelo, compra outra coisa que quiser. Mas se quiser, a sua ideia é não comprar os outros chinelos. Porque às vezes a gente sabe, tem os inks e você entra desses inks. Só que os outros chinelos, como aquele chinelo fosse uma delas, a gente grava. Então, você sabe, tem os inks, você entra desses inks. Só que às vezes os outros chinelos, você também pode gravar os outros chinelos mais populares. Porque às vezes a gente sabe, tem os inks, você entra desses inks. Porque o chinelo, só que ele não é usado às vezes. Só que às vezes ele não usa os outros chinelos, a gente conseguiu usar de jeito nenhum. Porque os outros chinelos mais baratos que eu comprei, ele não usa no dia a dia. Só que os outros chinelos, eles não estão para usar. Se você deixar o link deles aqui para curtir, você também pode curtir os outros vídeos. Porque quem não curtiu os outros vídeos, fala que os outros vídeos são muito legais sobre chinelo. Porque a gente gravou. Os outros vídeos sobre chinelo, a gente não conseguiu gravar. Os outros chinelos, a gente sabe, tem os inks e você entra desses inks. Porque a gente sabe que a gente conseguiu entrar dos outros inks maravilhoso. Porque você sabe que conseguimos gravar sobre chinelo. Porque depois a gente já falou que a gente sabe ter os links, você entra nesses links, porque os outros chinelos, eles não conseguem andar dentro. Porque os outros chinelos mais baratos que eu consegui ver, ele é os outros chinelos, só que na minha época não tinha chinelo na verdade. Só que os outros chinelos, eles não eram gravados pela casa. Porque às vezes eu não gravo sobre os outros chinelos. Porque às vezes você sabe, tem os links, você tem desses links. Porque os outros chinelos, você também é muito gravado. Então você deixa nos outros comentários. Porque os outros chinelos, conseguimos gravar os outros chinelos mais legais. Só que os outros chinelos, às vezes a gente sabe, tem os links e você entra desses links. Porque às vezes a gente sabe que a gente entra. Só que às vezes clica. Clica eu não gostei. E siga as codificações de like ou sem like. Só que às vezes você sabe, tem os links. E você entra desses links. Só que os outros chinelos estão lá para saber se tem muito like. Porque eu peço muito que você clica, eu não gostei. Porque os senhores de codificações estão lá. E é para saber, tem os links, você entra desses links. Só que os outros chinelos, eles não são muito usados aqui muito. Só que a gente sabe, tem os links, você entra desses links. Porque às vezes, você sabe, tem os links e você entra desses links. Só que a gente sabe, tem os links, você entra desses links. Porque os outros chinelos, a gente sabe, tem os links
e você entra desses links. Porque os outros chinelos, como aquele chinelo fosse modelos, eu não ia gravar os outros chinelos. Porque como aquele chinelo, eles são usados. Para saber se os outros chinelos estão lá. Que é para saber se os outros chinelos estão lá. Porque a gente sabe, teus links, você entra desses links. Você sabe, teus links, você entra desses links. Porque às vezes a gente sabe, teus links, você entra desses links. Porque a gente sabe que a gente grava sobre os outros vídeos. Porque quem não curtiu, fala que os outros vídeos estão lá para saber se tem muito link, para saber se a gente grava ou não. Os comentários estão lá para saber se tem o sininho de notificações. Porque eu peço muito que se aqui que eu não gostei, o sininho muito de notificações, de likes e likes estão lá. Porque às vezes não curte esses vídeos. Só que, na verdade, o curtir o vídeo, ele não consegue gravar os outros vídeos. Porque que a gente curte, fala que os outros vídeos. Só que a gente sabe, tem os links, você entra desses links porque os outros chinelos, eles gostam que eles entram. Só que não tinha chinelo. Às vezes você consegue ver os outros chinelos, que é os mais baratos dos outros chinelos, é usar. Só que às vezes a gente sabe, tem os links, você entra desses links, porque a gente consegue, dentro desse chinelo, na verdade, a gente grava, tem os links, você entra desses links. Só que às vezes os outros chinelos, e às vezes você consegue comprar os outros chinelos, porque às vezes eu não tenho os outros chinelos, às vezes eu qualquer chinelo você pode ter. Então eu não consigo lavar os outros chinelos, porque às vezes você sabe, tem os links, você entra desses links. Só que os outros chinelos estão lá para saber se tem muitos sininhos de notificações. Porque eu peço muito que você vá lá no que eu não gostei. E os sininhos de notificações estão lá. E você sabe que os sininhos de notificações, eles não ficam dentro. Às vezes, os outros chinelos, a gente sabe que a gente grava os outros chinelos. Porque eu gravei os outros chinelos no dia que eu tava. Porque normal gravar um chinelo como esse, ele consegue gravar com os outros chinelos. Só que ele não tava gravado nesse último vídeo. Quem não curtiu o vídeo, fala que os outros vídeos estão lá para saber se os outros chinelos estão lá para saber se tem muito like. Porque eu peço muito que você vai aqui que eu não gostei. E sim de notificações, de likes que estão lá. Então você entre lá no sininho de notificações, porque eu vejo muito que você clica lá no gostei, e aí o sininho de notificações, eles deixam para saber se os outros links de like ou sem like estão lá. Só que você não sabe que o sininho de notificações, eles não deixam no final do vídeo. Mas quem não curtiu os vídeos, fala que os outros vídeos estão lá para saber se os outros chinelos estão lá para saber. Porque eu deixo muito like dos outros vídeos, eu consigo curtir os outros likes para saber se os outros links de like ou sem like estão lá. Porque às vezes, você sabe que às vezes a gente sabe, tem os links e você entra desses links. Mas, se você não tivesse chinelo, compra de outro jeito. Compra de qualquer jeito que você quiser de chinelo. Porque às vezes eu não tenho os outros chinelos. Às vezes, na verdade, eu gravei os outros chinelos, só que ele não era de faz tempo. Quem não curtiu o vídeo, fala que os vídeos estão lá sobre os outros chinelos. Só você sabe, tem os links, você entra desses links. Só que às vezes, outros chinelos estão lá para saber se os outros links. Porque às vezes, se vocês não saber os outros chinelos, quem não curtiu o vídeo, fala que os outros vídeos estão lá para saber se os outros chinelos. E você sabe que os outros links estão lá para saber se os outros links estão lá para saber. Só que às vezes eu não consigo entrar para saber se os outros links estão lá para saber. Só que às vezes eu não tenho os outros links. Às vezes eu consigo entrar para saber se os outros links estão lá para saber se os outros chinelos estão lá para saber se os outros links. Porque às vezes
Eu não sei se os outros vídeos falam que os outros vídeos estão lá para saber. E aí você consegue entrar nos links que você consegue. Só que às vezes os links estão lá e para saber desses links, você sabe que a gente entra. Só que os outros links, você sabe que a gente entra. Os outros links, a gente consegue entrar. Só que às vezes a gente sabe, tem os links, você entra desses links. Porque às vezes eu não consigo entrar os outros links de chinelo. Porque como esses chinelos fosse uma delas e não conseguiu gravar. Porque eu consigo gravar. Só que às vezes os outros chinelos estão lá para saber se os outros chinelos. Porque eu gravo muitos chinelos, desses chinelos aí, que ninguém gravou os outros vídeos. Porque quem não curtiu o vídeo, fala que os outros vídeos estão lá para saber. E aí você sabe, tem os links, você entra desses links. Só que às vezes os outros chinelos, às vezes eu consigo gravar os outros chinelos para pôr lá no YouTube. Porque lá tá muita gravação para ver se esses outros vídeos são muito legal. Para saber se os outros chinelos estão lá. Porque às vezes você não corre nesses outros vídeos para ver se tem curtida. Porque às vezes a gente grava os outros vídeos para dar uma curtida e clica lá no gostei. E o senhor de notificações, eles não deixam entre eles não entram, que ele consegue entrar dentro desse chinelo. Só que às vezes ele não consegue entrar nos outros chinelos. Porque às vezes eu consigo entrar. Só que às vezes os outros links de outros chinelos, eles não conseguem entrar dentro desses links. Se você não tivesse chinelo, na verdade, você ia ter de outro tipo. Porque os outros tipos de chinelo, na verdade, eu não ia deixar o chinelo. Só que eu não ia te deixar de usar, porque os outros chinelos, eles não conseguem que ele usasse. Os outros chinelos, eles usam às vezes. Só que é bem de vez em quando o chinelo. Porque eu consigo gravar os outros chinelos mais populares. Os outros chinelos mais baratos, eles usam às vezes, porque por acaso os outros chinelos que na verdade usamos, eles não são muito. Só que às vezes eu gravo os outros vídeos para dar uma curtida. Porque às vezes eu gravo muito sobre os outros chinelos, porque eu consigo gravar os outros chinelos. Só que às vezes eu só sei que às vezes os outros vídeos estão lá para saber se os outros chinelos estão lá mais baratos para conseguir saber, porque às vezes eu não sei. Só que os outros chinelos estão lá mais barato porque conseguimos saber. Só que às vezes eles não usam esses chinelos, porque na verdade os outros chinelos eles usam. Na verdade eu não usei, na verdade eu estava usando o meu chinelo, só que ele não era mais negócio. Às vezes eu consigo usar os outros chinelos, porque os outros chinelos mais baratos eu não consigo usar. Os outros chinelos mais baratos que eu consegui usar, você também pode gravar os outros vídeos para dar uma curtida. Porque se tu não tiver chinelo desse jeito, você também ia dar uma curtida para ver nos outros vídeos para dar uma curtida. Só que os outros chinelos, na verdade, não conseguimos gravar. Só que nesses outros vídeos, quem curtiu o vídeo, fala que os outros vídeos estão lá para saber se os outros links. Mas tá mais legal ainda, porque eu consigo saber se os outros links estão lá para você entrar nesses outros chinelos. Só que às vezes você não consegue entrar dos outros links e também você tenta entrar, porque às vezes eu não consigo entrar mais nos outros links, porque eu tenho muito chinelo. E os outros chinelos mais baratos que eu consegui ver, eles não são mais. Só que às vezes eu posso curtir o vídeo e deixar muito like. Porque para saber os outros links, você também pode gravar. Você também pode clicar lá no gostei. Porque os sininhos de notificações de like, sei lá, estão lá. E só você sabe que os outros links, você curte e curtida desses outros vídeos para dar uma curtida. Se você não consegue, você entra dos outros links, porque aqui não dá uma curtida, lá não clica no gostei. Às vezes eu sei que às vezes a gente sabe que a gente grava. Só que os outros curtidas dos outros vídeos é só você dar uma curtida dos outros vídeos.
Mas quem não curtiu o vídeo, fala que os outros vídeos estão lá para saber se os outros links. Porque às vezes, se você não sabe os outros links, você entra para saber se os outros links estão lá para você conseguir saber. Porque o sininho de notificações de like ou sem like. Só que às vezes eu não consigo saber os outros sininhos. Porque os sininhos de notificações de like ou sem like estão lá. E aí você entra nesses links e clica o link para saber se os outros vídeos estão lá. Mais legal ainda, porque às vezes eu não gravo os outros vídeos para dar uma curtida e lá no clica no gostei, tem os outros sininhos de notificações. Então você abaixa aqui, porque o sininho de notificações de chinelo, ele é usado mais barato do negócio. Só que ele não é muito usado, porque eu consegui gravar os outros chinelos, porque quem me dá uma curtida fala que os outros chinelos estão lá para saber se os outros chinelos eles não conseguem gravar os outros chinelos. Porque às vezes quem dá uma curtida lá no Clica no Gostei sabe que os outros sininhos de notificações, você entra lá que os outros sininhos, eles deixam que os outros sininhos de notificações, eles deixam, esses Clica no Gostei. Porque os outros sininhos de notificações, eles estão lá que você sabe que eles conseguem estar. Porque às vezes eu não consigo mais barato aos outros chinelos. Porque às vezes eu não deixo sininhos de notificações. Mas os outros sininhos de notificações, eles gravam os outros sininhos. A gente sabe que a gente grava. Tem os links, você entra desses links. Só que às vezes, os outros chinelos, porque eu consigo gravar os outros chinelos mais baratos para conseguir ir, porque os outros chinelos, eles não gostavam que ele gravasse, porque os outros chinelos, eles sabem que ele consegue gravar mais os chinelos, mas você consegue gravar os outros chinelos, então de que ela não gostei e tu seguiu mais de notificações para saber se os outros likes estão lá. E aí, às vezes, a gente sabe, tem os links, você entra desses links. Só que às vezes, eu não tenho os outros chinelos. Às vezes, quem não curte os outros vídeos, coloca os outros vídeos para dar uma curtida. Porque às vezes eu não consigo dar as outras curtidas para saber se os outros vídeos estão muito legal, para saber se os outros chinelos. Porque eu consigo gravar os outros vídeos. Quem não curtiu os vídeos, fala que os outros vídeos estão lá para curtir. Só que às vezes os outros chinelos, eles estão lá para saber. Só que às vezes não consigo gravar os outros chinelos, porque ele não deu certo para gravar. Mas às vezes eu acho que eu consigo gravar os outros chinelos, porque é mais barato eu não consegui. Só que os outros chinelos, aí às vezes eu não consigo gravar. Porque às vezes eu sabe que eu gravasse as outras gravações dos outros vídeos. Porque quem não curte os outros vídeos, porque os outros vídeos estão lá para saber se os outros links conseguirem entrar. Então você sabe que a gente consegue entrar. Então você sabe, tem os links, você sabe que a gente entra. Só que às vezes a gente consegue estar. Só que às vezes a gente consegue dar os outros links. Só que às vezes eu não tenho os outros links para saber se os outros chinelos, porque aqui aquele chinelo fosse modelo usado, que ele põe no pé. Eu vou deixar o link deles aqui. Chinelo oficial. Você entra lá e para saber se o sininho de notificações que a gente consegue gravar. Mas os outros sininhos de notificações de like ou sem like estão lá, porque às vezes eu não tenho os outros sininhos. Às vezes, quem não curtiu os vídeos, fala que os outros vídeos estão lá para saber se os outros sininhos de notificações estão lá para saber se os outros sininhos de chinelo a gente consegue gravar o mais barato para conseguir gravar. A gente fala no próximo vídeo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, até amanhã.